boa noite a todos. Sou Carlos Alexandre, sou trabalhador da Casa do Caminho, lá de Macaé, e é com muita satisfação, com muita alegria, que eu retorno aqui a Suave Caminho, a convite da direção. Queria agradecer mais uma vez o convite, porque cada vez que me chamam para fazer uma palestra, eu sou o melhor beneficiado, porque eu mergulho mais no estudo da doutrina, aprendo coisas novas, vejo a doutrina com olhos diferentes. Então é sempre muito positivo para a gente se preparar, apesar de ficar nervoso, com ansiedade se vai dar certo ou não, mas a gente mergulha nessa doutrina consoladora que tanto nos ajuda, né? E o tema que eu resolvi trazer hoje para a gente conversar diz respeito à amizade, uma profunda amizade que cada um de nós tem com um espírito protetor, que nós chamamos de mentor espiritual, que é, na verdade, uma dádiva divina para nos auxiliar no caminho que a gente tem a percorrer. Então, eu trouxe também, vou trazer a experiência de Chico Xavier, já que esse mês a casa está homenageando Chico, que foi um importantíssimo médium, divulgador da doutrina espírita, o mais importante médium brasileiro e talvez, com quase toda certeza, o mais importante médium mundial, que vivenciou essa troca de experiência com o mentor Emmanuel, que a gente vai ver aqui ao longo da nossa conversa. Então o tema é qual é a influência desses nossos mentores na nossa vida. E que o Chico diria para a gente a respeito desse relacionamento tão bonito de amizade que nós estamos submetidos. Bom, inicialmente, eu fui procurar a definição da palavra mentor, Quem vem a ser o mentor? Então, o mentor geralmente é um indivíduo mais experiente, que conhece um assunto e que está disposto a guiar, dando conselhos a uma outra pessoa. Então, o mentor também é chamado de guia ou de mestre. Essa definição está no Dício, que é o dicionário online de português, que a gente encontra facilmente na internet. Um outro site que é muito visitado por muitos de nós, que é o Wikipédia, ou Wikipedia, a definição de mentor é alguém com mais experiência na área de interesse de outro alguém que está iniciando naquele assunto, e esse alguém iniciante é chamado de mentor. E esse indivíduo com maior conhecimento, com maior capacidade, está disposto a repassar o que ele já aprendeu através da prática, ou do estudo, ou da observação de alguns casos de sucesso. Então, na verdade, é uma pessoa com mais experiência em determinado assunto ou em vários assuntos que está disposto a ajudar, a ensinar e a cuidar de outro que está começando a entender sobre aquele determinado assunto também. Para definir mentor espiritual, eu busquei o site da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que é o nosso órgão unificador, o nosso órgão direcionador, para trazer essa definição, que é um mentor espiritual. Mentor espiritual também pode ser chamado, tem vários outros nomes. Espírito protetor, espírito amigo, espírito familiar, espírito simpático, guia espiritual, ou o mais famoso, muita gente fala, anjo da guarda. É o nosso famoso anjo da guarda, que está sempre disposto a nos ajudar. Então, esse mentor espiritual é como se fosse um pai a conduzir o filho, um professor a ensinar o aluno, um tutor que vela, que cuida do tutelado, um irmão mais experiente a orientar o menos experiente na caminhada, para a gente conseguir subir os degraus da nossa escada evolutiva. A gente não pode nunca deixar de entender o Espiritismo, aprender o Espiritismo, sem consultar os livros do Pentateuco, que são as obras básicas do Espiritismo, os 5 livros principais.
Então eu fui no livro dos Espíritos e achei lá no capítulo 9, que trata da interferência ou da influência dos espíritos no mundo corporal, para aprender um pouquinho mais sobre o mentor espiritual. E aí, na questão 489, Allan Kardec pergunta: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para proteger? E aí vem a resposta do Espírito Verdade: sim, é o irmão espiritual. É o que chamais do bom espírito ou o bom gênero. Então a resposta foi direta: existe um espírito que nos acompanha, e eu já imagino de antemão que trabalhamos que esse espírito tem, né? Porque cuidar da nossa própria vida já é difícil. Você imagina cuidar da vida do outro. Apesar de ter algumas pessoas que adoram cuidar da vida dos outros, né? São que tem uma facilidade enorme de dar palpite, de questionar, de criticar, cuida mais da vida do outro do que da própria. Mas, dentro da ótica espírita, esse mentor, ele está disposto a nos ajudar. E imaginem vocês o trabalhão que tem de estar ao nosso lado, a grande parte do nosso dia, nos auxiliando, nos dando conselhos, vendo a gente cair, vendo a gente acertar, né? O quanto de energia que esse espírito está disposto a aprender com a gente, né? Para que o resultado seja positivo. Na questão 491, Kardec avança com uma outra pergunta, e ele diz: qual é a missão desse espírito protetor? Tudo bem, tem um espírito que protege, que acompanha. Qual seria a missão desse espírito? A resposta do Espírito de Verdade é a de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar a sua coragem nas provas da vida. Então essa imagem aqui mostra bem o espírito protetor, ou o anjo da guarda. Tem uma asa, né, como de um anjo, para tentar sempre estar nos acolhendo, nos protegendo, nos dando orientação, nos passando energia positiva nos nossos momentos de aflição, que são vários durante a nossa caminhada, e está sempre pronto a nos acolher, por mais que nós insistamos em tomar uma decisão errada, seguir um caminho diferente do que seria o melhor para nós. Eles estão ali sempre dispostos a nos ajudar, a nos mostrar: vai por aqui, e a gente insiste em ir pelo outro lado, né? Mas ele tem essa ação e essa missão de estar sempre junto de nós para cuidar. Então vejam que bonito, né, que Deus permite que a gente tenha um irmão simpático a nós. Geralmente os mentores vibram na mesma sintonia que a gente, para nos ajudar, né, para estar conosco, tanto nos momentos de alegria e principalmente nos momentos de aflição. Seguindo no livro dos Espíritos, ainda no capítulo 9, a questão 492, Kardec pergunta: o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? E a resposta: desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espiritual, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas. Aqui para mim, eu confesso que foi uma surpresa. Eu até entendia que o espírito protetor, que o mentor espiritual, estaria nos aguardando no nosso retorno. Então, quando desencarnamos, geralmente nós reencontramos espíritos familiares que foram antes de nós, mas o nosso mentor também estaria ali, né? Se ele me conduziu, me ajudou durante a vida física, eu esperaria realmente encontrá-lo no plano espiritual quando eu retorno. Mas o que eu não imaginava é que às vezes o mentor, ele nos acompanha por numerosas experiências corporais. Então esse relacionamento de tutor e tutelado às vezes ultrapassa diversas vidas, né, diversas encarnações. E a gente vai ver, isso aconteceu, né, com Chico e Emmanuel. E quanto mais sintonia a gente tem com esse mentor,
mais a gente imagina que a gente está junto há bastante tempo. Mas eu imaginava, eu pensava que o mentor estaria nessa vida atual. Ok, mas às vezes não, às vezes é preciso várias outras encarnações, porque um dos objetivos, né, é a nossa evolução. O mentor de nos auxiliar. E nem sempre conseguimos, numa encarnação, avançar um degrau. A gente não retrocede, mas às vezes a gente também não consegue avançar. Não conseguiu avançar, retornamos para a pátria espiritual, junto com o mentor, vamos estudar de novo, vamos planejar novamente uma nova reencarnação para tentar vencer aquele defeito que a gente está tentando extinguir. Outro dia eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, em que ele comenta que cada um de nós temos desejos imediatos, né, que são desejos que a gente consegue dar conta deles rapidamente, por exemplo, fome, sono, né, amor por alguma pessoa, vontade de comprar alguma coisa. A gente consegue resolver esses desejos de modo, muitas das vezes, instantaneamente. Mas cada um de nós tem também o chamado desejo central. E esse desejo central é a nossa característica principal nessa encarnação. Então, o nosso desejo central pode estar ligado a coisas positivas, né? Meu desejo central é praticar a caridade com bastante intensidade. O meu desejo central pode ser a intelectualidade, aprender, mas também pode ser, na maioria das vezes, ligado a situações não boas, né? O desejo central meu é a vaidade, então eu gosto de ser observado pelas pessoas, de ser elogiado. Ou meu desejo central pode ser ciúme, né? Avareza. E cada um de nós tem esse desejo central que muitas das vezes é inconsciente, a gente se comporta com aquela característica, né? E esse desejo central, ele precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado para a gente tirar os nossos defeitos e transformar esse desejo central em algo positivo. E o mentor está aí para nos ajudar, né? Para tentar fazer com que a gente melhore ou modifique esse nosso desejo central. Não é fácil, todos nós sabemos, as nossas características, a gente mudar o que a gente que é o chamado homem velho, é muito pesado, muito difícil, mas é necessário, e quem consegue fazer isso tem uma evolução muito mais rápida e uma vida muito mais suave. Continuando, Allan Kardec pergunta, na questão 499, o espírito protetor está constantemente me protegido? E aí, coitado, né? Se tivesse que estar o tempo inteiro, 24 horas comigo, né? Eu tenho momentos bons, eu tenho momentos ruins, então, se ele tiver que estar do meu lado, vai sofrer também um pouquinho. Mas a resposta é: há circunstâncias em que o espírito protetor não precisa estar do lado do seu protegido. Então, aqui uma cena uma colônia espiritual, o protetor, o mentor espiritual, ele tem a vida particular dele, ele tem afazeres no plano espiritual, ele tem cursos para assistir, ele tem tarefas nas câmaras de retificação, no umbral, né, em palestras. Então ele também tem essas atividades corriqueiras dele do dia a dia, e ele não fica conosco o tempo inteiro. Só que sempre que precisamos, que a gente recorre, que a gente pede ajuda, se der para ele interromper aquela atividade, ele vem imediatamente para a gente. Se ele não pode interromper aquela atividade, ele vai solicitar um terceiro ou um quarto espírito amigo para nos socorrer. Então eles estão sempre dispostos a estar presentes conosco, mas não estão o tempo inteiro colados com a gente, né? Eles têm também a vida particular, as atividades pessoais deles. Uma pergunta bem capciosa de Allan Kardec foi o seguinte: por que a ação dos espíritos protetores em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Então, algumas pessoas que têm a mediunidade mais aflorada conseguem perceber bem o seu mentor, conseguem escutá-lo, conseguem visualizá-lo, mas a grande maioria de nós, apesar de termos também a mediunidade incipiente, nós não conseguimos perceber tanto a presença do mentor.
apesar de termos já passado por experiências de sentir uma energia positiva, de sentir um arrepio, quando pedimos uma ajuda, ou quando surge uma resposta para um problema que a gente tinha. Então, essa interferência do nosso mentor, ela não é ostensiva. Isso tem uma finalidade, que é o quê? A resposta do Espírito de verdade. Se a gente contasse com o apoio do nosso Espírito protetor, a gente não agiria por nós mesmos. E aí o nosso Espírito não progrediria. Para a gente progredir, para a gente avançar, a gente tem que se esforçar. E se eu sei que tem um Espírito que me protege, eu vejo ele fazendo tudo para mim. Espírito, amigo, eu estou com um problema, resolve para mim, né? E agora eu não estou conseguindo dar um jeito para mim. Então a gente se acomodaria e a gente não se esforçaria a se tornar melhor, a resolver o problema, a deixar uma mágoa de lado, né? A praticar o perdão, porque a gente não tem essa noção tão intensa dessa ajuda, mas ela existe. Então a necessidade de a gente não perceber de modo tão concreto essa ajuda é para a gente se esforçar, né? Mas é muito legal saber que nos momentos, principalmente os mais difíceis, a gente pode contar com a ajuda do plano espiritual. Na questão 503, Kardec pergunta: quando o Espírito protetor vê o seu protegido seguir um mau caminho, ele fica triste também? Ele se sente fracassado? E ele não sofre, até achando que a felicidade dele foi atrapalhada? O Espírito protetor sofre e lamenta o nosso erro, mas não é uma aflição igual de uma paternidade terrena. Quando a gente vê um filho se desviar do caminho do bem, nós sofremos com intensidade. O mentor espiritual, como ele tem uma visão mais ampla, né, da situação, da nossa encarnação, ele estando no plano espiritual, ele consegue visualizar melhor, ele sabe que há remédio para todo mal. E que se não fez hoje, vamos fazer amanhã. A gente não tem saída. Nossa trajetória ela é para evolução. A gente pode atrasar, pode se desviar, mas a gente vai avançar em algum momento para uma situação melhor. Então, o nosso mentor espiritual fica triste de ver que a gente não está indo, mas ele não pode interferir de modo tão intenso a ponto de a gente não ter o nosso livre-arbítrio respeitado. Isso também é muito importante. Deus permite sempre isso. O nosso livre-arbítrio é uma condição muito respeitada. Então as nossas escolhas são nossas. O Espírito protetor, o mentor espiritual, sinaliza para a gente, fala ao nosso ouvido, conversa com a gente durante o sono, dá conselho, às vezes utiliza um familiar nosso para esse familiar falar conosco a respeito de algum erro que a gente esteja cometendo, mostra situações, nos leva a encarar algumas situações para ver que a gente está errando, mas se a gente tomar a decisão de seguir um caminho fora do caminho ideal, o Espírito protetor vai ficar triste, vai se lamentar, mas vai seguir a rotina dele, nos amparando para quando o resultado desse erro, se for muito forte, ele está lá para nos ajudar. E ele sabe que em determinado momento, se não for nessa encarnação, numa outra, ele vai estar de novo ao nosso lado para que a gente avance nessa conquista da nossa evolução. Por isso, então, que como ele não pode interferir de modo tão intenso, às vezes esse convívio mentor-tutelado ser repetido, né, em várias outras encarnações. Na questão 505, é uma pergunta que é interessante, que é: quando nós voltarmos para o plano espiritual, vamos reconhecer o nosso Espírito protetor? Essa resposta é bem óbvia, né? Sim, porque frequentemente a gente já conhece o nosso mentor antes da nossa encarnação. Então, o convívio com ele já é intenso antes de nascermos. A programação, o planejamento, ele está junto, ele dá força para a gente vir. Muitos de nós
talvez não tenhamos tido vontade, mergulhado para valer na encarnação. Tem muita gente que passa anos meio perdido, meio sem saber o que fazer, e só com alguma idade que começa realmente a se importar com o que vale a pena, né? Mas o mentor está sempre ali, sempre desde o início, junto da gente, nos auxiliando. Então, quando a gente retorna, além da gente reconhecer os espíritos familiares que já foram antes de nós, os amigos que foram antes de nós, com certeza a gente vai reencontrar e dar aquele abraço apertado com os nossos mentores. E uma pergunta que essa eu tinha dúvida também, né? O espírito protetor, na questão 506, o espírito protetor pertence a todas as classes de espíritos superiores, pertencem todos eles à classe de espíritos superiores, ou eles podem ser encontrados também nas classes de espíritos médiuns, né? Então, às vezes a gente tem a noção que um mentor espiritual é um espírito de alta envergadura moral. Nem sempre. Tem espíritos de evolução mediana que podem ser os nossos orientadores também. Não somente os espíritos de alta purificação, de alta educação, de alta evolução. Então, o Espírito de Verdade responde: espíritos na classe média, pode também. Só que a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais concedido por Deus. O que quer dizer isso? Que para eu proteger alguém, para eu tutelar alguém, eu tenho que ser mais evoluído que esse alguém. Então, todos os nossos mentores, mesmo não sendo espíritos puros, espíritos altamente inteligentes, são mais elevados que nós. Então, por isso, como eles têm mais conhecimento, principalmente conhecimento moral, eles podem nos encaminhar, nos orientar. Então, pressupõe-se que todo orientador tenha um grau de conhecimento de evolução maior que o seu orientado. Tem até uma amiga na Casa do Caminho que outro dia a gente brincou a respeito disso, que foi: será que quando a gente morrer, né, somos estudamos o espiritismo e aí desencarnei, será que você poderia ser um mentor? Aí, poder, a gente vai poder ser, né? Dependendo da nossa evolução. No plano espiritual também tem cursos para quem vai se dedicar a essa atividade de mentoria, e a gente pode um dia vir ser mentor de alguém. Agora, como algumas características que a gente possui, né? Ansiedade, imagina, eu ser mentor de alguém e falo: vai para a esquerda e vai para a direita. Vamos lá, estou falando para você ir para a esquerda e você está indo para a direita, angústia que não vai dar na gente, mas com o treinamento, né, com a capacidade de se doar ao próximo, a gente com certeza também poderá no futuro vir a ser mentor de alguém. E para finalizar o livro dos Espíritos, a pergunta 511 também é muito interessante, foi de novo Kardec botar o dedo na ferida. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de propiciar uma ocasião de luta entre o bem e o mal. Então, eu tenho o espírito protetor que me acompanha. A resposta foi positiva. E também tem um espírito maldoso que me acompanha, que se liga a mim. E a resposta: ligação não é bem o termo, não é que ele esteja colado com a gente, mas quando um espírito maldoso se liga a um indivíduo, ele faz isso porque espera ser escutado. Então, haverá luta entre o bom espírito e o mau espírito, e vencerá aquele cujo domínio o homem se entregar. Então, a gente vai escutar o nosso anjinho da guarda, ou a gente vai escutar um diabinho que está o tempo todo nos dando sugestões erradas. Agora, ele foi ali por quê? Por que chegou até mim? Depende da minha sintonia, depende do meu padrão vibratório. Se eu sou uma pessoa que tem meu desejo central ligado na vaidade, então eu emito essa energia de que eu sou vaidoso. Um espírito maldoso, ou um cobrador do passado, ou um espírito somente que quer atrapalhar o meu desenvolvimento, por exemplo,
no meu trabalho, ou meu desenvolvimento na obra espírita, ele vê, opa, esse aqui é vaidoso, ele começa como se fosse soprar uma brasa. A brasa já está acesa, só fica soprando. Então ele fica insuflando ideias para mim de que vale a pena ser vaidoso, de que vale a pena que os outros te elogiem. Se alguém não te elogiar, você fique triste. E aí, dependendo da minha sintonia, ou eu vou escutar meu anjo protetor, meu mentor espiritual, ou eu vou dar vazão ao que o espírito maldoso está insinuando para mim. Então essa guerra entre o bem e o mal, cada um de nós vive no dia a dia e não depende da potência de um espírito, né? O espírito protetor, ele está ali nos intuindo, nos orientando, mas respeita o nosso livre-arbítrio. A mesma coisa o espírito maldoso, ele está mandando energia na forma de pensamento, na forma de escuta, né, na forma de intuição, mas ele também respeita o livre-arbítrio. Só que o maldoso, ele já faz com quase uma garantia de que o encarnado vai escutá-lo. Por quê? Porque depende de como esse encarnado está vibrando. Então, se a gente tem uma vida regrada, uma vida dedicada ao bem, provavelmente a gente vai dar escuta para o lado de cá, para o nosso protetor. Se a gente faz ao contrário, é maledicente, é egoísta, é vaidoso, a gente vai dar ouvido sempre à soprada no nosso ouvido do diabinho. Bom, então a gente pode chegar aqui a um momento para a gente tocar nas características dos mentores, né? Como é que são eles? Primeiro, não estão disponíveis de modo ininterrupto. Não estão disponíveis de modo ininterrupto, então eles têm os afazeres deles e chegam até nós quando a gente pede. Então eles se aproximam quando nós os chamamos. Isso é muito interessante, né? Porque sempre que estamos em apuros, teremos ajuda de algum modo. Então cai por terra a ideia que algum de nós temos de que estamos sozinhos no mundo. Não tem solidão, né? Não tem abandono. Deus está sempre do nosso lado, sempre presente entre nós e dentro de nós. Então, temos um espírito amigo que está com a gente o tempo todo, quando a gente precisa, né? Especialmente nos momentos de maior dificuldade, de perda de entes queridos, de fracasso na profissão, de falência, qualquer que seja a parte ruim da nossa vida, nunca estamos sós. Então isso também é muito legal de a gente entender que vários de nós, às vezes, entram no quadro depressivo, se acham sozinhos e ficam naquela concha. Mesmo nesse momento que a gente está fechado na concha, tem alguém velando por nós. E se a gente der uma chancezinha de ouvir, de olhar para o lado e pedir ajuda, meu espírito protetor, estou aqui para te ouvir, a gente vai ter esse auxílio chegando para a gente. Outra característica é que eles tentam sempre sugerir a melhor escolha, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Isso também leva para o lado seguinte: se eu falhar, não foi culpa do meu mentor. Se eu falhei, a responsabilidade é minha. Meu mentor não tem interferência nisso. São dos mais variados graus de evolução e sempre mais adiantados que o tutelado, né? Então, o mentor sempre mais evoluído que a gente. Não são de linhagens específicas, de acordo com a nossa crença religiosa. Tem algumas pessoas que acreditam, por exemplo, o fulano é da Umbanda, então o espírito protetor dele vai ser um preto velho, vai ser um caboclo. Não necessariamente. Pode ser e pode não ser. Eu sou da linha de Kardec, então o meu mentor vai ser estilo do Emmanuel. Também pode ser que não. Essa diferenciação não acontece no plano espiritual, não tem essa divisão.
fulano é espírito kardecista, o fulano é espírito da banda, do candomblé. Essa divisão é só nossa, né? E isso não é uma regra que o espírito, meu espírito protetor, seja da mesma crença religiosa que a minha. Pode até ser que sim, mas não é regra. E os espíritos protetores ficam muito felizes, eles se jubilam quando nós vencemos um defeito e não podem ser considerados responsáveis pelas nossas falhas, certo? Então eles estão dispostos a lhe ajudar, ficam felizes com a gente, ficam tristes quando a gente falha, mas não é culpa deles. E o contato com esses nossos mentores, como é que a gente consegue fazer isso? Não importa muito quem é o nosso mentor, qual é o nome dele, quem ele foi quando estava encarnado, mas o que importa é quem nós somos, como nós agimos no dia a dia, qual o nosso desejo central, que é isso que determina quem vai nos acompanhar e quem eu vou dar ouvidos, né? Quem que eu vou escutar e não obedecer, mas seguir aquele conselho. Depende de como eu sou. Se eu estou vibrando, praticando a maldade, passando alguém para trás e não perdoando, a minha vibração, a minha psicosfera, ela fica contaminada, né? E o espírito maldoso, aquele diabinho, chega ali e fala: faz mais isso, tá certo, continua, não perdoa, vai lá, pede reparação do erro. Então a gente vai escutar e aquilo vai aumentando. Esse contato com o mentor, que era um contato positivo, de ajuda, fica cada vez mais longe. Então o mentor até tenta, por outros mecanismos, nos fazer abrir os olhos, mas depende muito mais de quem eu sou, do que eu faço da minha vida, como é que é o meu dia a dia, para eu poder receber essa ajuda. Então, se eu estou vibrando no bem, se eu estou me esforçando a dobrar os meus próprios erros, aí eu consigo perceber a informação e a ajuda que vem desse meu mentor espiritual. Por mais valorosa que seja essa mentoria, por mais puro que seja esse espírito, com maior grau de potência, de influenciação que ele tenha, de nada adianta se eu não quiser ouvir. Então, a mesma coisa com o professor, está lá, o professor tem um grande conhecimento, quer me ensinar, está disposto a me ensinar, tem uma didática danada, mas eu não quero aprender, eu não quero ouvir, eu fecho os olhos, eu valorizo a parte material, não valorizo a parte espiritual, de transformação. Então, cabe a mim receber ou não receber essa ajuda. Até se eu tenho um mentor, fosse irmão lá irmão gêmeo de Emmanuel, um espírito de alta evolução moral, se eu não escutar, de nada adianta. Então não importa quem é o meu mentor, né? Qual o nome dele. Muita gente fica assim: qual é o nome do mentor? Como é que eu entro em contato com ele? Como é que eu chamo? Não precisa, só com o coração, só pedir ajuda, ele vem, independente de quem seja. Que é mais importante é ele estar disposto a ouvi-lo. E algumas medidas favorecem esse contato com o nosso mentor. A primeira, e a mais simples, é a prece rogativa. Então, quando eu faço uma oração sincera, em momento de dificuldade, o nosso mentor vem. Ele sempre está disposto, se ele não puder, vai pedir alguém para nos ajudar. Então, a prece feita com o coração, com a emoção, com sentimento puro, ela vai ser atendida. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós rezamos muito e oramos pouco. Então, adianta ficar rezando o Pai Nosso 30 vezes, sem emoção, sem sentimento, e é muito melhor de fazer uma pequena oração sincera de: me ajuda, eu estou em apuros. Se for com emoção verdadeira, esse mentor entra em contato com a gente, ele chega e a gente consegue percebê-lo. Uma outra sugestão de vários livros, vários artigos, é a meditação. A prática da meditação, eu confesso a vocês que até hoje eu não consegui, porque eu tenho uma ansiedade grande que eu tento trabalhar, e a meditação pode ajudar, mas eu não consigo ainda me concentrar para meditar, mas é sugerido
né, em diversas obras espíritas, a prática da meditação para a gente encontrar uma conversa melhor com o nosso mentor. E uma das técnicas é prestar atenção na sua própria respiração, no local de silêncio, imaginar um ponto de luz e você tentar conversar com esse ponto de luz, fazer perguntas para o ponto de luz, pedir ajuda para esse ponto de luz. E à medida que você vai treinando essa meditação, esse ponto de luz pode às vezes até tomar uma forma, que aí é o nosso mentor espiritual mostrando o seu perispírito, e às vezes conseguimos ver, conhecer, né, a sua feição, a roupa que ele está usando, como se isso importasse. Mas tem gente que gosta de perceber isso. Mas esse treinamento, essa prática da meditação favorece o nosso relacionamento com o nosso mentor. Evolução moral. À medida que evoluímos moralmente, a nossa psicosfera fica melhor e os bons espíritos se aproximam. Isso é inevitável. Então a gente vai ter a presença de espíritos bons em maior quantidade que espíritos maldosos. Depende da nossa subida nessa nossa escada moral. E a educação da mediunidade. Sabemos que cada um de nós tem a mediunidade incipiente. Essa mediunidade é a capacidade de a gente entrar em contato com o plano espiritual, com os espíritos do plano espiritual. Algumas pessoas têm a mediunidade mais ostensiva, e todos nós que nos dedicamos a estudar a mediunidade, fazer curso de mediunidade, praticar a mediunidade, a gente vai aprimorando essa capacidade de contato com o plano espiritual, e isso reverbera no contato com o nosso mentor. A gente vai ser mais capaz de percebê-lo se eu me educo na mediunidade. Então é uma bandeira do Espiritismo sugerir que cada trabalhador e que cada espírita se desenvolva, estude, conheça o Espiritismo, e a mesma coisa com a mediunidade, que avance nesse caminho, que aprenda mais, que se dedique mais. Quando a gente vai educando, vai melhorando essa capacidade de contato, isso favorece também o contato com o nosso mentor espiritual. E aí eu trouxe para vocês uma parte da história de Chico Xavier. Chico Xavier é uma figura ímpar, né? um grande personagem do espiritismo mundial, que teve um relacionamento estreitíssimo com seu mentor, Emmanuel. Foi uma das mais conhecidas e mais explícitas relações de mentor e o tutelado, né? Porque foi descrito em diversos livros essa parceria entre Chico Xavier e Emmanuel. E essa mentoria foi carregada de muito carinho, mas também de severidade, com vários, diversos puxões de orelha do Chico. E esses puxões de orelha para mantê-lo pleno na sua missão apostolar. Tem uma história bem curiosa, vários de vocês devem conhecer, foi a viagem de avião que o Chico fez em 1959. Ele pegou um avião de Uberaba para Belo Horizonte. E esse avião subiu, parou em São Leopoldo, fez um pouso, depois subiu de novo para ir para Belo Horizonte. No meio da viagem começou a turbulência. E a turbulência foi ficando intensa, o avião vergava para um lado, vergava para o outro. E aí as pessoas começaram a passar mal, alguns começaram a vomitar, e o Chico tranquilamente olhava, meio assustado. Aí as pessoas começaram a ficar mais apavoradas. Aí o comandante chegou, abriu a porta, e falou, porque naquela época não tinha o microfone. Aí o comandante falou, olha, nós estamos passando por uma turbulência, nós estamos pegando um vento de cauda, vai fazer com que a gente chegue, na verdade, mais rápido no destino. Aí um lá de trás gritou, vai fazer com que a gente chegue mais rápido no plano espiritual. Aí o Chico ficou mais apavorado. E aí as pessoas começaram a gritar, ele não se conteve e começou a gritar também. Ai, meu Deus, me ajuda. Ai, está chegando a minha hora. Ai, me salve, por favor. E nisso aparece para ele Emmanuel. Emmanuel entra no avião, vem andando entre os passageiros, ninguém conseguia visualizá-lo. Chico visualizou e falou, graças a Deus você chegou, Emmanuel. Ele falou, por que você está fazendo assim, Chico? Ah, mas ele está perto da hora de morrer, está muito apavorado. Pode estar perto da hora de morrer, mas está na hora de você dar o seu testemunho da fé. Mas você está na hora de morrer, eu não estou preparado para isso, eu estou muito apavorado. Aí ele falou,
você vai morrer, morre com educação. Para de dar esse escândalo, porque você está assustando as outras pessoas. Você hoje é conhecido, você precisa ter um modelo, né, para as outras pessoas, que até se vocês forem morrer agora, morram com fé, morram com calma. Aí Chico calou e ficou pensando, como é que eu vou morrer com educação, gente? Num momento desse. E aí a turbulência parou, ele chegou em Belo Horizonte e conseguiu participar lá da palestra que ele tinha para participar. Mas o Emmanuel, em diversas passagens, ele é bem seco, bem ríspido com o Chico. Um momento que ele estava, Chico, muito cansado, já com problema de visão, problema de audição, e ele fala, eu não consigo escutar mais ninguém, eu não consigo ver mais ninguém, as minhas mãos doem, eu não consigo psicografar, eu escrevi tantos livros. Emmanuel chega para ele e fala, enquanto você tiver a capacidade de orar por alguém, a sua missão não acabou. Então continua. E aí Chico se ensinou. Vamos em frente. O primeiro encontro dos dois aconteceu em 1927. O Chico tinha 17 anos. O Chico já via outros espíritos antes disso, mas em 1927, na fazenda da família dele, ele conseguiu ver pela primeira vez o Emmanuel. E ele descreve numa entrevista que era um jovem majestoso e brilhante, com vestes de um sacerdote. Mas a atividade de trabalho mediúnico começou, na verdade, só em 1931. Que aqui o Chico já tinha uma maior maturidade espiritual. Ele já conhecia o espiritismo, já participava de reuniões, já tinha lido bastante a obra de Kardec. E aí, nesse momento, Chico já estava mais preparado, aí Emmanuel realmente começa o trabalho de mentoria, né, de modo muito mais ostensivo. E é sugerido o término desse convívio, dessa mentoria, no ano de 2000. Talvez seja no ano de 2000, que é quando Emmanuel reencarnou. Então tem uma médium espírita chamada Susana Maria Mouzinho, que era amiga particular de Chico desde 1957, em que ela conta, já era falado, o Chico já dizia, deixava algumas dicas de que Emmanuel iria reencarnar entre nós, aqui no Brasil. E nesse ano de 2000, Chico estava numa reunião e entrou em transe mediúnico, se desdobrou, ficou um tempo, 10 minutos, 15 minutos, e voltou. Quando ele voltou, ele contou para a Susana que ele tinha ido em São Paulo, na cidade de São Paulo, numa maternidade, participar do renascimento de um espírito muito amigo dele. Então, ele foi lá, de curioso, né? E acabou, talvez, ajudando a reencarnação de Emmanuel. Então, isso não foi confirmado, mas é sugerido que Emmanuel já reencarnou, e quando ele reencarnou, a mentoria ostensiva teria finalizado. E para a gente ilustrar como foi intenso esse relacionamento, o diálogo inicial em 1931, para começar a missão, foi a seguinte: Emmanuel pergunta, Chico, você está disposto a trabalhar na mediunidade? Ele responde, sim, estou, se os bons espíritos não me abandonarem. Emmanuel, você nunca estará desamparado, mas é preciso que você trabalhe, estude e se esforce muito no bem. Você acha que eu tenho condições de aceitar esse compromisso? Chico pergunta. Emmanuel, perfeitamente, desde que você honre 3 pontos básicos para esse serviço. Aí Chico, na inocência, pergunta, qual o primeiro ponto? Emmanuel, disciplina. Qual o segundo ponto? Chico pergunta. Emmanuel responde, disciplina. E o terceiro? Disciplina, claro. Temos algo a realizar. Temos 30 livros a escrever. Isso no segundo contato, na verdade. O primeiro foi em 1927, em 31, 17, desculpa, depois em 31, que era para começar o trabalho de psicografia, ele já bateu logo, ó, tem 30 livros para escrever. E Chico aceitou. E aí, a parceria espiritual de ambos rendeu, na verdade, mais de 110 livros de autoria de Emmanuel. Chico escreveu mais de 500, psicografou mais de 500. E de Emmanuel foram mais de 110. E os livros são das mais variadas gêneros, né? Aconselhamento espiritual, obras da exegese bíblica. Fui procurar, porque a exegese bíblica é
interpretação das escrituras sagradas, cartas, romances, histórias e outros gêneros literários que foram traduzidos para diversos idiomas e livros distribuídos mundo afora. Então, uma missão que começou com um pedido de 30 livros, passou entre eles para mais de 110, e na vida toda de Chico, mais de 500. E aí, para a gente verificar como foi intenso esse relacionamento, lá no primeiro encontro, em que Emmanuel convoca Chico para isso, ele falou: eu tenho seguido sempre os teus passos, e só hoje me vês na tua existência de agora. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida, e o sentimento afetivo que me impele pelo teu coração tem as suas raízes na noite profunda do século. Então, Emmanuel deixa aqui nas entrelinhas que eles se conhecem, eles têm essa parceria há muito tempo. E, segundo a obra espírita, na obra, nos próprios livros de Emmanuel, tem um dos livros que é Há 2000 anos, deixa eu só confirmar se é 2000 anos, espera aí. Isso, há 2000 anos, Emmanuel conta diversas encarnações que ele teve lá atrás. E uma das encarnações, ele foi um senador romano chamado Públio Lentulus, que era conterrâneo, né, da mesma época de Jesus, e ele tinha uma filha chamada Flávia, que acredita-se que essa filha era o espírito de Chico Xavier. Então veio desde a época de Jesus esse relacionamento entre ambos, né, de modo inicialmente familiar, afetivo, que continuou ao longo do tempo nessa preparação dessa missão maravilhosa que Chico teve de trazer toda essa quantidade, né, da literatura espírita para a gente saborear e a gente aprender e conseguir melhorar o nosso relacionamento com o nosso mentor e, consequentemente, com a gente mesmo. Então eu volto na pergunta inicial: o que Chico diria para a gente a respeito dessa nossa ajuda, dessa nossa tutela que temos do nosso anjo guardião? Provavelmente ele diria que esse relacionamento ele é construído plenamente de amor, mas a gente precisa fazer jus a essa ajuda. A gente precisa merecer essa ajuda com o quê? Disciplina e disciplina, é claro. A gente precisa melhorar o nosso pensamento, melhorar a nossa atividade, a nossa ajuda ao próximo. A gente precisa melhorar essa nossa transformação moral, tentar deixar de lado os nossos defeitos. Não é fácil, mas se a gente tem a disciplina que Emmanuel pediu para Chico, e ele conseguiu bravamente dar conta disso, se a gente também usar esse mesmo caminho, a gente vai conseguir com certeza evoluir.